E aí, turma, nesse vídeo aqui eu vou fazer alguns comentários sobre essa matéria do Fantástico, desse assunto que aconteceu esses dias aí, do rapaz que foi morto dentro de uma loja do Super Mufato, né? Eu tenho uma história bem particular com essa rede de mercados, e é uma história que sempre que eu conto para meus amigos eles acham interessante, mas é uma história que me dá bastante problema. Se as pessoas soubessem o que tem por trás dessa rede, elas iam ficar bem espantadas, né? E de fato, talvez algumas pessoas parariam de consumir nela. Mas eu vou fazer o comentário dessa matéria aqui que eu achei que foi a mais bem feita, tá? Vamos começar aí. No Paraná, um jovem de 22 anos foi perseguido por seguranças de um supermercado e espancado até a morte. O motivo? Ele tentou furtar uma barra de chocolate. O Fantástico teve acesso a imagens que ajudaram a justiça a transformar os acusados em réus. É um mercado super vigiado. E a rede Mufato se orgulha a ponto de criar a campanha Os Indesejáveis. Galera, esse negócio aí é o seguinte, eles tentaram imitar o velho da van, né? O velho da van tem aquele negócio dele lá, que eles pegam os caras que estão roubando, e eu acho que ele faz assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele pega os caras, porque ele mostra a cara, o rosto das pessoas, né? Ele deve pegar e falar assim, ó, se você, ou você deixa eu colocar o vídeo de você roubando, ou eu faço eu chamo a polícia. Daí o cara entre ir preso e ter a cara dele lá, né, que já é vagabundo mesmo, ele deixa a cara dele, é menos pior, né? Mas aí o que acontece? O Mufato tentou entrar nessa onda, porque o que acontece com o Super Mufato? Eles são uma rede que eles não conseguem se conectar com o público. Eles têm uma dificuldade muito grande de comunicação. Eu não sei exatamente o motivo, mas eu penso que seja corte de custo. Eles não contratam pessoas especializadas. Essa questão aí do segurança vai revelar um negócio que vai ao encontro disso que eu tô falando. Vamos ver. A empresa postou flagrantes de furto com o slogan: a segurança é tudo. Segurança é tudo. A segurança de quem? Segurança deles, né? Porque se eu vou no mercado e eu tomo uma facada, essa é a minha segurança, né? Mas a segurança é tudo, quer dizer, segurança do patrimônio deles, né? Rodrigo Boschen era desejável enquanto gastava o seu salário no Mufato. O rapaz fazia compra aqui toda semana, antes de ir para o apartamento da avó, em frente ao supermercado. Mas nesse dia, não pegou carrinho nem cesta, foi segurando os produtos que queria no bolso e nas mãos. Na boca do caixa, apalpou o corpo, avisando que não tinha nada para pagar. A funcionária liberou o rapaz, mas notou que restava um item no bolso. Sem saber, esse gesto selou o destino do Rodrigo. Ele segue na praça de... Cara, muito estranha essa história, né? Ele passa no caixa, pelo que eu entendi, passa no caixa sem nada, né? Ele fala, não tenho nada. Ó, estranho. Alimentação. E cruza com o principal acusado do assassinato dele, um funcionário de hortifruti, de boné branco. Na sequência, Rodrigo topa com o vigia Brian, que segura o chocolate na mão. Ele está com alguma coisa? Ele me deu o chocolate, aí eu fui liberar ele. Eu só quero chocolate, você tá livre. Ó, veja bem, o cara fala assim, ó, eu só quero chocolate, quer dizer, então ele devolveu o chocolate e foi embora. É isso, né? Só sair, cara. Básico. Não vou te bater. Ele virou de costas e correu. Olha lá, aqui que não entra na minha cabeça, cara. Como que alguém, a hora que entregou, que já tá tudo certo, sai correndo? Tipo assim, ou houve alguma ameaça, ou eu tenho uma outra tese, mas eu já vou deixar para daqui a pouco. Correu, eu corri atrás. O vigia deu alerta no rádio. O funcionário de hortifruti e outros se juntam à perseguição. Brian corre no encalço do... Olha o problema aí, ó. A segurança é especialidade de quem? Do vigia, né? Ou do segurança, como queira chamar, mas o certo é vigia. Vai todo mundo atrás do cara numa ânsia do tipo, não, eu quero fazer justiça também, eu quero ir atrás do vagabundo. E a galera não sabe nem o que está acontecendo, né? Se você grita, pega ladrão, daí os caras saem correndo e não sabe nem o que está acontecendo. Às vezes não é nada. Não se mete nos problemas dos outros dentro do mercado para querer pagar de herói, né? O Rodrigo. Luiz Roberto aparece logo depois. Rodrigo consegue sair do supermercado, mas o grupo corre atrás e desobedecia uma ordem no rádio, segundo o chefe da vigilância. Nós não temos essa política de sair correndo ninguém.
O mercado não autoriza nós. Chefe de vigilância. Agora tem que ver o seguinte, esse Ailton Camargo aí, que é o chefe da vigilância, qual que é a qualificação técnica dele? Tá? Porque é muito comum nas empresas, eu falo isso como advogado trabalhista, é muito comum que as empresas, elas na ânsia de economizar dinheiro, e isso acontece no supermercado, que eu já vi acontecer aqui, né? Eles pegam a galera que é do hortifruti, que é operador de caixa, e falam assim, não, você vai ficar aí na vigilância. E não tem treinamento, os caras não sabem nem como usar arma, né? Seja letal ou não. Então, há uma confusão de informações. Você tem que ter uma coisa centralizada, porque na ocorrência de alguma coisa desse tipo, precisa ter um sistema muito bem elaborado. Só que o Mufato não costuma ter esse sistema. Então, não importa se seu Ailton está dizendo aí que não tem esse procedimento de correr. Quando a gente desenha um sistema de segurança, a gente tem que ter bem claro o que pode e o que não pode fazer, porque a gente está lidando com questões muito complexas. Por exemplo, se você de repente acusa alguém de roubo e ela não roubou, e não tem nenhuma evidência, cara, pode se voltar contra a empresa. Por isso que essas coisas são muito delicadas. Não compensa economizar dinheiro na área de vigilância. Também a gerência da prevenção falou, pode voltar, volta aí, não deixa isso aí para lá. Mas eles não me ouvem e continuam. Eles continuam correndo. Mas o próprio... Cara, sabe o que eu acho estranho? Agora, desculpa aí se eu vou ofender alguém. Mas esse garoto, ele não tem o estereótipo que normalmente é perseguido por preconceito, por vigia, segurança, policial. Você sabe exatamente do que eu estou falando, né? Normalmente o estereótipo é de um rapaz negro, de um rapaz com outro tipo de vestimenta. Então há esse tipo de preconceito inicial com uma pessoa. E aí, eu não estou dizendo que isso é certo, pelo contrário, isso é totalmente errado. Mas o que chama atenção é o seguinte, um rapaz branco, né, aparentemente até bem arrumado, foge do estereótipo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque se fosse um rapaz negro, não seria mais certo nem mais errado. Estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas se fosse, a gente conseguiria facilmente associar isso a um racismo, algo estrutural, como as pessoas dizem. Tipo, o cara bateu o olho, é negro, já acha que é ladrão, né? Acontece isso, não adianta ser hipócrita, as pessoas fazem esse tipo de coisa até hoje. Só que, então a gente não tem aonde associar. Para correr atrás desse cara, um cara que não tem nenhum tipo do perfil que se encaixa a esse tipo de preconceito, até seria ao contrário, né? Ele tá bem vestido, com roupas que não são chamativas e tudo mais. Fica uma coisa meio pendente de por que perseguiram ele, ainda mais porque ele já tinha deixado o suposto item furtado lá, né? Ailton tá à procura do Rodrigo. O rapaz abriu uma distância e 2 minutos depois, Luiz Roberto puxa a busca ao lado do chefe da vigilância, de rosto coberto, Brian e Antônio, tá de azul. 4 homens no encalço de um rapaz que não saiu do mercado com o produto. Olha lá, mas não foi esse cara aí, chefe da segurança, que falou que era para todo mundo voltar? E o que ele tá fazendo aí com a galera? Tá se contradizendo. Um chocolate de R$ 5,99. O rapaz de marrom falou, vamos voltar. Tá no meio da favela, já tinha descido quadras. Tá no meio da favela, vamos voltar, nós não pode ficar aqui. Brian contou no depoimento à polícia que o chefe da vigilância se sentiu inseguro e retornou. Logo depois da esquina, os 3 avistam... Você vê que o cara que é chefe de segurança arregou. E nem para dar uma ordem, falou, galera, deixa pra lá. Não, ele deixa os caras arriscarem a vida deles em região de favela, e ele, que é o chefe, não dá ordem nenhuma. Falou, tchau, tô indo embora. Tom Rodrigo, cada um vai para uma direção. Luiz Roberto pede ajuda a um motociclista e dispara. Antônio tá no carro preto que aparece nessa câmera. Pouco tempo depois, um homem não identificado ocupa o lugar do carona. O carro para num cruzamento, Antônio salta e persegue Rodrigo. É possível ver 2 pessoas dentro do carro, que emparelha com o rapaz. Antônio se afasta. O carro faz a escolta até que o rapaz para de fugir. O motoboy estaciona ao lado. Antônio se aproxima e Luiz Roberto também alcança o grupo. Aqui começa, segundo o Ministério Público, uma brutalidade fora do comum. Um contraste com o mais elementar sentimento de piedade. Eu segurei ele, nisso já chegou o outro de boné. Ele chegou, já deu uma pesada
no rapaz, que foi onde o rapaz caiu, e ele já montou no mata-leão no rapaz. E nunca mais soltou. Retomando aqui, precisei dar uma interrompida, vamos lá. Cara, presta atenção no seguinte. O cara, vamos ver a história desde o começo. O cara roubou um chocolate, devolveu o chocolate, saiu correndo, sem motivo aparente, e foi perseguido por um período muito longo, por um trajeto muito longo, e espancado até a morte. Faz sentido isso ter sido, a justificativa disso ter sido o chocolate? Eu não estou dizendo que é improvável, porque a gente vive no país do improvável, né? Só abre o jornal aí, ou pesquisa Andressa Urach, aí você vai ver que já não tem mais limites para nada, as pessoas estão malucas. Mas uma coisa a gente precisa pensar nas probabilidades. Então, na minha opinião, eu não consigo ver a conexão entre essas coisas. Se você quer saber mesmo, eu acho que nem chocolate não tinha. Eu acho, juntando todas as peças, um cara que não tem o perfil do estereótipo perseguido. Ele pegou um item barato, ele devolveu esse item e ele saiu correndo sem motivo algum. Cara, eu acho que esse rapaz já estava marcado por alguma coisa. Ou ele tinha alguma desavença com algum desses pessoais aí, dessa galera aí, ou ele já estava meio marcado por alguém da empresa, alguma coisa assim, porque é muito desproporcional, né? Este lugar, 30 segundos depois de Luiz Roberto aparecer. Brian chega na sequência, mas se afasta. O advogado de defesa destaca que ele não agrediu nem participou de qualquer ato violento. E estava ali por ordem do supervisor imediato. Uma testemunha acusou Brian Antônio de omissão. Falei pro cara soltar o cara, amarrar o cara e parar de bater e chamar a polícia. Até deu uns gritos com o cara lá falando que não era coisa de se fazer com o ser humano. E ele falou que eu tinha dado de ladrão, que não sei o quê. O motoboy vai embora. 2 minutos depois, Luiz Roberto e Brian começam a arrastar o corpo. Eles e Antônio se revezam. O trio ouve a indignação de moradores, mas também cumprimentos pelo bom trabalho. Quer dizer, tinha muita gente acompanhando. Sabe a hora que eu passei por eles? Tinha gente acompanhando isso aí lá de Curitiba, né? E algumas pessoas viram o cara arrastando o corpo, alguns curitibanos, enquanto uns achavam um absurdo, outros estavam parabenizando os caras de carregar um corpo. Veja bem, os caras nem sabiam o que. Imagina, se é o curitibano que tá andando ali na rua e vê uns caras carregando um corpo e um boato de que era um ladrão. Você não faz a menor ideia do que o cara roubou. E nem se roubou, e você tá lá falando, não, parabéns. Cara, as pessoas elas formam as convicções dela com bases em coisas bem fracas, né? O rapaz estava com as calças arriadas, deixando de ser. O motociclista viu a chegada de outro funcionário do supermercado, que tirou o corpo do meio da rua. O motorista gravou os 3 abandonando a vítima. Depois de carregarem o corpo por 450 metros, eles deixaram o Rodrigo aqui, com as calças arriadas, sem cobrir o rosto e exposto aos animais. O trio, então, abandonou o corpo e voltou para o supermercado. A polícia afirma que em nenhum momento eles acionaram socorro médico ou policial, o que, na visão dos investigadores, demonstra uma completa indiferença diante da gravidade da situação. Eles disseram à polícia que Ailton, o chefe dos vigias, tinha mandado deixar a vítima ali. O trio afirmou que não acionou o socorro porque o Ailton disse que chamaria o SAMU. Ailton confirmou a informação, só que no mesmo depoimento disse que os subordinados acionaram o SAMU. A polícia afirma que foi uma testemunha que chamou o socorro. Quer dizer, um jogou pro toba do outro e ninguém ligou. Na verdade, assim, os caras se sacaram que o cara tinha morrido, né? Esse negócio de, tá morto ou não tá, não. Sacaram que o cara tava morto e ninguém quis assumir a bucha, né? E ficou, vai ficar por isso mesmo, né? Se os caras fossem minimamente inteligentes, tinham escondido o corpo. Não tô dizendo que é certo, esquece isso que eu falei, mas você vê como as pessoas agem. Tô falando isso porque para você perceber como as pessoas agem por impulso, depois simplesmente aconteceu a cagada e uma vida que segue. Luciano, Antônio, Brian e Henrique são réus por homicídio. O MP viu como agravantes a vingança privada e desproporcional, um meio cruel, por causa da superioridade numérica que dificultou a defesa da vítima. E o motivo, fútil. O promotor recomendou que o supermercado Mufato indenize os pais do Rodrigo.
O advogado da família acha que a campanha Os Indesejáveis influenciou na conduta dos réus. Eles formaram um verdadeiro tribunal, no qual o Rodrigo foi acusado de furto, foi julgado, foi determinada uma sentença de morte e eles mesmos executaram essa pena. Quem deu liberdade para esses indivíduos? Bastante coisa aqui, hein? O advogado falou um negócio interessante, né? Essa campanha, dentro do Mufato as coisas são muito desorganizadas, isso é evidente, é só você ter um pouco de observação, você vê. O atendimento ao cliente deles é horrível, eles parecem que é uma empresa que cresceu no aleatório, assim, eles, apesar de serem bem grandes, é tudo muito confuso, as operações são confusas, né? Gente que está no RH que não tem competência nenhuma, gente que está na vigilância que não tem competência, acúmulo de função, assim, é um negócio bizarro. Então, na hora de fazer uma campanha dessa, né, tem que ter uma estruturação do pessoal. E como não teve, foi feito assim, parece que é tipo, põe o sobrinho aí para fazer o negócio, sabe? Foi feito meio nas coxas, acaba que cada um tem uma impressão do que deve ser feito, né? Claro, deve ter tido uma reunião, algum tipo de instrução, mas aí que tá, acho que essa instrução foi precária, né? E acabou criando esse sistema aí de vigilância e punição pelas próprias mãos. Então, essa cultura intrínseca, gerada, incentivada pela empresa, sem sombra de dúvidas, interfere e influencia na conduta dos acusados. O supermercado Mufato afirmou ao Fantástico que os vídeos são uma forma de inibir furtos. Cara, o problema é o seguinte, você vai colocar 4 ou 5 pessoas aí que estão respondendo como réus pelo homicídio do rapaz. Lógico, tem que responder, mas é aquela cadeia de responsabilidade. Quem que é o responsável? Tem vários, existem vários responsáveis. Tem gente que vai falar que até uma parte do responsável é o rapaz que furtou, eu não concordo. Mas há uma cadeia de responsabilidades por essa... que culminou nesse resultado. E na minha humilde opinião, a culpa é de quem gerencia, da alta gestão. Porque se você coloca uma orientação para contratar empresas clandestinas, como parece ser o caso, essa ordem não vem da gerência. Não é o gerente que fala assim, eu vou contratar isso aqui que é mais barato. Não, essa ordem vem de cima, vem da direção, de corte de custo. Entendeu? Não, contrata qualquer um mesmo. Coloca esse açougueiro que é fortinho aí na segurança e pronto. Então a responsabilidade deveria ser individual do gestor, né? Só que aí a gente joga para uma PJ, que é uma ficção, pessoa jurídica é uma ficção, não existe, né? E aí fala, não, a Rede Mufato vai ser responsável. Mas a Rede Mufato não é ninguém. O que é uma empresa são as pessoas que estão comandando atrás dela. Cadê o comandante? Quem que é o diretor para responder por essa palhaçada aí? E proporcionar um ambiente mais seguro. Logo depois do crime, os vídeos na internet foram apagados. A empresa declarou que a ação dos funcionários foi totalmente individual, fora dos seus protocolos. A Companhia de Vigilância Rota explicou que isso aí não cola não, cara. Isso aí não cola. A responsabilidade é da empresa. Não orienta, tampouco autoriza que vigias adotem qualquer medida de perseguição ou contenção. Brian e Antônio não agrediram, nem impediram a agonia do Rodrigo. Henrique, sim, assumiu que deu socos na vítima. A defesa do motoboy alega que não foram agressões letais e que ele não estava no momento da morte. Mas Agora ninguém bateu, né? O cara morreu sozinho. Os 3 réus acusam Luiz Roberto de asfixiar Rodrigo, mesmo depois dele desmaiar. Luiz Roberto, funcionário de Hortifruti, disse que a vítima já estava desacordada quando chegou. Não cheguei na Mata Leão, porque até então o hospital falou que ele estava desmaiado. Então o que eu fiz foi pegar ele para tentar levar para a loja e pedir para o povo chamar o SAMU. Luiz Roberto ainda não tem um advogado de defesa. Faz sentido nenhum, né? Não, peraí, o cara tá morrendo aqui, deixa eu carregar ele por várias quadras para levar até o mercado para chamar o SAMU. Não, você chama o SAMU ali, né? Até agora eu não consigo acreditar uma selvageria dessa, por causa de um chocolate. Não consegui voltar para casa, tô na casa dos meus pais. Não consegui voltar à minha rotina. Pai e mãe, se chegar esse vídeo até vocês, investiguem com quem o filho de vocês estava conversando, porque isso tem cara de revanchismo, isso tem cara de vingança. Isso não tem cara de ser uma fatalidade, um acidente.
pode ser que ele estava tretado com alguém e tenha mais gente envolvida nesse rolê aí. Não consigo ter acesso ao celular ali, ficar mexendo, porque a gente vê muitas coisas, né? É uma dor, assim, muito... inexplicável. Os pais falaram que o momento do Rodrigo era de alegria, porque tinha conseguido um emprego. Ele trabalhava como auxiliar de produção com um salário de R$ 2.600 quando morreu. A perícia indicou a presença de cocaína no corpo do Rodrigo. Ele chegou a tratar o vício numa clínica. Era um filho, assim, que nunca, assim, me Mas desnecessário esse negócio de saber que o cara tinha cocaína no corpo, né? É igual falar assim, ele era gay, né? Ou ele tinha compulsão alimentar, sabe? Nem sempre o cara, quando ele tem um vício, ele vai se tornar bandido, tá? Então esse é um estigma também. Existem pessoas que são viciadas em álcool, viciadas em remédio, e nem por isso elas estão aí assaltando e tal. Falar que o cara tinha cocaína no corpo é só para dar margem para discussão, né? Então era um drogadinho, né? Cara, difícil alegar essas coisas. Respeitou, nunca foi um filho que chegou falando alto, era agressivo, não posso falar. Era um menino bom que todo mundo gostava dele. Ele nunca chegava sem dar um abraço, sem dar um beijo, e principalmente com os irmãos dele. A família participou de um protesto no supermercado na quarta-feira. E eu sei que se fosse o meu lugar, se eu estivesse no lugar do Rodrigo, ele faria muito mais. Muito mais. Isso é um mínimo. É difícil. Eu até entendo que a expressão, né, de fazer um protesto, ela alivia um pouco a angústia, coloca alguma coisa para fora, mas não resolve, né? A busca pela justiça tem que continuar, né, no tribunal e tudo mais, mas eu acho que a família deveria investigar um pouco mais. Não estou dizendo o que eles têm que fazer, mas a gente vê bastante casos criminais que a polícia não faz o suficiente, o Ministério Público muito menos, e aí fica por conta da família, sabe? Eu acho que eles deveriam procurar entender como funcionam as operações dentro do Mufato. Por quê? Porque agora é a oportunidade de consertar isso e não acontecer mais com ninguém, né? O promotor do caso enxerga um problema nacional. O uso de segurança inadequado vem causando mortes de inocentes, na medida em que a brutalidade, a causa da morte sempre vem com uma brutalidade extrema, seja por asfixia, seja por agressões, ou seja, há que se ter um basta nisso aí. As empresas devem parar e rever seus protocolos de segurança. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou casos marcantes de violência em supermercados. É como se a vida valesse menos do que um produto. No Paraná, um jovem de... Voltou desde o começo aqui. Gente, é isso. Eu acho que a família tem que investigar melhor, né? Ver o celular dele, essas coisas, e ver se realmente... Eu não acredito, só acho que é a única pessoa que eu vi que não acredita nessa história do chocolate. O chocolate não apareceu, não tem chocolate nenhum. Os caras podem ter pegado um chocolate lá da frente, sabe? Manipulado as imagens. Olha, não me parece credível que alguém iria caminhar tanto atrás de um ladrão, vamos dizer assim, um ladrãozinho de chocolate, né? Quem tem comércio, quem já teve comércio, sabe? Às vezes vem um cara e rouba um negócio, você vai atrás e fica nervoso. Mas daí, tipo, o cara roubou um negócio de R$5, fala, meu, eu tenho mais o que fazer, né? Então, eu acho que tem caroço nesse angu e que vale a pena ser investigado, né? Logo mais irei fazer alguns vídeos em relação a algumas questões do Mufato também, e eu espero que as autoridades tomem as providências, porque já passou dos limites, né? Não é a primeira pessoa que morre dentro do Mufato, tá? Já morreu um rapaz de uma empresa terceirizada porque acho que não sabia operar a empilhadeira, uma coisa assim, né? Embora tenha sido uma empresa terceirizada, novamente, quando você faz contratações precárias, acaba sendo tua responsabilidade. Contrate uma boa empresa, né? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.